Opa, boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos aqui para dar continuidade na nossa segunda aula de filosofia para o Enem. Eu gostaria de fazer duas observações em relação ao vídeo anterior, que eu citei uma obra do Hesíodo, que foi Os Trabalhos e os Dias. Não citei a Teogonia, estudo da origem dos deuses. Então eu quero reparar isso. E uma outra observação, quando eu disse que a escola deve formar o aluno autônomo, eu esqueci de dizer o mais importante: formar um aluno crítico. Conhecimento tem um conhecimento crítico. Então, essas duas observações colocadas em relação ao primeiro vídeo, eu gostaria de entrar no tema de hoje, que é propriamente o saber filosófico. Nós falamos do saber mitológico, do saber do senso comum. Hoje nós vamos falar do saber filosófico. Primeiro vamos começar dizendo, o que significa filosofia. A palavra filosofia, se você desmembra, fica philon, daí vem filia, amigo, amizade, amor, e sofia, que é sabedoria, conhecimento. Filosofia, traduzindo ao pé da letra, quer dizer amor à sabedoria, no sentido da busca da sabedoria, nunca a sua posse. Estamos sempre correndo atrás do conhecimento. Bom, isto posto, importante a gente reforçar de novo, a filosofia ela é histórica, nasceu lá na Grécia, datada historicamente no século VI a.C., estamos falando da filosofia ocidental. Em relação ao surgimento da filosofia, tem duas teorias, vamos dizer assim. Uma teoria, que foi muito usada no passado, que é a teoria do milagre grego. De repente, lá na Grécia, deu um estalo, uma eureka, e se começa a filosofar. Essa visão da filosofia está ultrapassada, não se admite mais. A filosofia não surgiu de um salto repentino, ela surge a partir do momento de um acúmulo de experiências históricas, uma série de fatores, mas basicamente quais são os fatores sem os quais não existiria a filosofia? Primeiro deles, a invenção da escrita. Sem a escrita não haveria filosofia. Por que isso? Porque nós vamos verificar no andar da filosofia que a filosofia ela surge a partir do momento que tem um problema. Sempre que um problema se coloca para o homem, ele começa a refletir. Essa palavra refletir vem do latim reflectere, quer dizer tornar sobre, voltar atrás. Como é que se faz isso? Então você vai se debruçar sobre o problema. Como é que você faz isso? Se o problema não tiver pensado, não tiver escrito. Então sem escrito não era possível a reflexão filosófica. É por isso que nós vimos que lá atrás, quando não tinha, a humanidade ainda não tinha inventado a escrita, todo mundo sabe, a escrita surgiu aqui por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então isso vai amadurecendo a consciência filosófica da humanidade. Muita gente que está nos assistindo pode perguntar, bom, mas se ainda hoje nós temos um grande número de analfabetos, pessoas que não têm acesso à escrita, à leitura, imagina naquela época. Lá naquela época, a escrita ela era uma coisa restrita aos sacerdotes. Tanto é que o hieróglifo egípcio significa exatamente isso, sinal divino. Então quando você vê lá um hieróglifo, imaginava que aquilo fosse um sinal divino, porque era uma casta de sacerdotes que tinham acesso à escrita. Então, a partir do momento que ela vai saindo desse ciclo sacerdotal, vai pegando ali os escribas, vai aumentando um pouco esse círculo, tornando menos elitista, e o povo consegue ter acesso a ela. Por que então ela é importante para o surgimento da consciência filosófica? Que ela fixa a palavra, que os primeiros filósofos escreveram lá atrás, no século VI a.C. É possível hoje nós debruçarmos sobre fragmentos, nós não temos textos completos dos primeiros filósofos, são fragmentos. Nós temos condições de debruçar sobre aqueles fragmentos, entender a clareza, o que eles queriam dizer. O que permite o rigor, a clareza, é a escrita. Isso vai permitir uma outra coisa interessante, que é a abstração. Quando eu pego esse livro da Terezinha Azeredo Rios e eu abstraio esse livro, eu jogo ele para a minha consciência. A escrita ela permite a abstração. E aí nós teremos o próximo,
que é o surgimento da moeda. A moeda já é agregada à questão do comércio. Aliás, tem muitos teóricos que dizem, inclusive, que a própria escrita surgiu da escrita contábil, da exigência do registro contábil. Isso não é uma coisa tão consensada, mas a gente consegue entender essa ligação entre todos esses fatores. Por que que a moeda é importante? Porque antes da moeda nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a troca. Então era simples, o comércio era basicamente simples. Eu trocava X por Y. Tinha muita complexidade nesse ato, então o chamado escambo. Quando a moeda surge lá na Lídia, lá na Turquia, o homem começa a dar um salto. Por que isso? Porque ele não vai mais fazer a simples troca, ele vai fazer o que? Operações matemáticas. As 4 principais que nós conhecemos: adição, subtração, divisão e multiplicação. Isso a gente chama de noção abstrata de valor. Surge aí o que o Marx vai chamar de mercadoria. Então veja, mercadoria ela não tem só valor de uso, como tinha lá na troca. Ela tem o valor de uso, mas ela também tem o valor de troca. Então, essa mercadoria ela tem um significado de exercitar a abstração. Isso é um fator que desencadeia o pensamento racional crítico. Vai ter um outro fator muito importante, que é a lei escrita. Então, você já tem a escrita, e aí você tem código, também o código escrito, porque a lei, todo mundo já estudou história aí, sabe, né? O primeiro código do direito foi o código de Hammurabi. Esse era o direito chamado direito consuetudinário, é aquele direito baseado no costume. E ali, até então, né? Aí a partir de Hammurabi começa então o código de lei escrita, evitar uma série de problemas. Por exemplo, você pega o código de Hammurabi lá e está regulando se o cara romper o dique, Mesopotâmia, Hammurabi, os rios Tigre e Eufrates, obviamente que era um povo que vivia da riqueza que aqueles rios promoviam, então tinha que ser regulamentado. Então o código de Hammurabi rompe com o direito consuetudinário, essa palavra, um palavrão, né, mas quer dizer baseado no costume. Bom, esse direito anterior, a humanidade ficava na mão dos reis e dos deuses. Então o rei é que decidia a vida e a morte do cidadão. E lá na Grécia, nós vamos ter então, por exemplo, 2 legisladores conhecidos, que é o Drácon, que é a palavra draconiano, por exemplo, quando é uma coisa muito dura, né, muito violenta, se diz draconiano. Por quê? O Drácon era uma legislação muito ferrenha. Só para dar um exemplo, ele admitia a escravização, a escravidão por dívida. Né? Nós vamos ter o Solon e depois o Clístenes, que são reformadores, que vão modificar a legislação já rumando para a democracia grega. Então, se você tem o Drácon, que era lá da época da tribo, da aristocracia, do predomínio dessa aristocracia rural, a partir de Solon e Clístenes, nós vamos ter então essas regras que todo mundo estava submetido a elas. Nós vamos ver a questão da isonomia. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Veja que interessante, porque você vai falar, mas por que o Otávio está falando da lei para surgir a filosofia? Porque quem fez leis já, eu fui vereador aqui um tempo, 4 anos e 3 meses, fazer leis é uma atividade altamente complexa, exige muita reflexão, muito debate, e é o que começou a acontecer lá na Grécia, porque além da isonomia, você tinha lá a isegoria, que era a igualdade no uso da palavra. Então, todo cidadão na Assembleia, nós estamos falando de Grécia, gente, só a organização política é cidade-estado, que era Atenas. O quinto, que é a cidade, o surgimento da cidade. Atenas era uma cidade-estado, a forma da organização. Todo mundo sabe que antes os homens viviam no rural, no meio rural.
Até no nosso país aqui, se você olha a história recente, éramos uma sociedade rural. A partir de 30 que o Brasil começa a virar uma sociedade mais urbana. O que vai acontecer então no momento em que o homem se junta em cidades? A filosofia surge de problema. Quando o cara está isolado no campo, não existe muito problema. Vou dar um exemplo. Problema sanitário não é um problema quando você vive isolado no meio rural, né? O cara teve uma necessidade fisiológica, ele corre lá, vai lá no mato, isso não é problema. O que acontece? A partir do momento que você junta todo mundo na cidade, o ato de satisfazer as necessidades fisiológicas já vira um problema. Quem já teve em carnaval sabe do que eu estou falando. Aquela fedentina de urina, né? Porque todo mundo se junta, todo mundo, em vez de ir nos banheiros químicos, vai urinar em qualquer lugar, aquilo vira uma fedentina, quase que uma coisa insuportável. Então, a cidade, ela é palco de problemas para o homem. E isso também tem um lado positivo, que vai fazer o homem forçar a mente, a racionalidade, para resolver, equacionar esses problemas. E junto com a cidade surge a praça pública, que era o local do debate. Veja, a praça é um local público. As pessoas hoje não utilizam a praça como ela deve ser utilizada. A praça é um espaço de debate público, que lá na Grécia eles chamavam de ágora. Não é agora, não. Ágora. Né? Põe um acento aí. A mesma coisa que a cidade é chamada de polis. Por isso, outra coisa interessante que vai acontecer quando você tem aí a democracia grega, o debate, que é a separação do público do privado. Muita gente não entende a importância disso. Surge na Grécia a política, né? Quando a gente fala em política, polis dá origem à política. Política é diferente de politicagem. A política, ela é o governo da polis, da cidade. Então, o que acontece? A política, ela cuida do público, dos interesses públicos. Resolver o problema, por exemplo, né, da mobilidade urbana. É um problema público, né? Não é um problema privado. Problema privado, cada um resolve o seu. Ah, eu não quero andar de ônibus, eu chamo aí um Uber, né? E ando de Uber. Esse é um problema privado. Mas o transporte é um dever do Estado, é público. Então, para isso a política existe, é para cuidar dos interesses públicos, não é para cuidar do interesse da família, não estou falando de ninguém, tá? Todo cidadão, então, ele tem direito ao poder. Interessante. Na Grécia, a democracia grega, ela tem esse problema de ser muito restrita, era de 10 a 14% da população só que participava, mas lá eles participavam diretamente, não é hoje como você fez recentemente aí, votou num prefeito, né? Ele teve 30 mil votos, votou num vereador. Não. Você não. Na Grécia, o poder não era alienado. Porque quando a gente vota num cara, a gente perde o poder. A gente dá o poder para ele exercer em nosso nome. Na Grécia não havia alienação do poder. O poder era exercido pela pessoa. É claro, uma pequena elite, volto a reforçar aí. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ver que na Grécia a palavra precisa ter uma autonomia. Diferente, por exemplo, quando a palavra era dada para os mitos, para os deuses. O cara fazia... O que é acreditar no destino? É acreditar que os deuses comandam a sua vida. Não. A partir da Grécia, quem definia os destinos da cidade eram as pessoas, os cidadãos. Para o bem e para o mal, porque a democracia ela tem conflito, porque tem interesse. Tem o cara que é rico, que quer manter os privilégios dele, tem o cara que é pobre, que quer os direitos dele, muito justamente. Então isso gera conflito. Na democracia o conflito é uma coisa saudável. Você não pode promover a eliminação do conflito com armas. Né? O militarismo não era... Isso era defendido em Esparta. Né? Atenas é uma cidade que você tenha um império da filosofia, da argumentação, da discussão, do debate. Quem definia o futuro do cidadão na ágora
né, na praça pública, na polis, né, era o próprio cidadão. Então eles que eram excluídos dessa democracia. Quem era? O estrangeiro, o escravo, a mulher e a criança que não participavam. O estrangeiro era o chamado meteco lá na época. Claro, você vai me dizer, Otávio, mas então esses caras começaram a filosofar, era um regime escravagista, ou escravista, como preferirem aí. É verdade, a Grécia havia a divisão do trabalho manual, né? Quem deveria se ocupar com o trabalho pesado eram os escravos, e quem fazia o trabalho intelectual era essa elite que ficava debatendo aí. Isso vai, então, não só esse exercício do debate, da discussão, da argumentação, isso vai estimular, vai aprimorar o exercício do pensamento crítico, então da filosofia. Então vejam vocês, quais são esses fatores que geraram a filosofia. Então, a filosofia não foi um milagre, não surgiu do nada, uma meia dúzia de iluminados na Grécia. Surgiu por conta do desenvolvimento histórico da sociedade humana, através da invenção da escrita, né, do surgimento da moeda e do comércio, a consequente da lei escrita, né, do código de lei escrita. E depois nós vamos ver aí o surgimento da cidade, e dentro da cidade o surgimento da praça pública da água. O que é, então, agora é importante a gente dizer o que vem a ser essa consciência filosófica que eu estou falando no tempo todo, né? Todos esses fatores aí ajudaram a humanidade a amadurecer a racionalidade e surgiu a filosofia. Então, quais as características desse pensamento, dessa forma de explicação da realidade que é a filosofia? Então, ela tem 3 características. A filosofia ela tem 3 características. Ela é radical, rigorosa e de conjunto. Isso quem definiu, quem deu essas 3 características, um filósofo da educação brasileira chamado Dermeval Saviani. E a Terezinha Rios, essa que eu mostrei o texto aqui, ela pegou esse radical e disse, não, ela é profunda. Então, vamos dizer, a filosofia é profunda, não é radical. Então, ela mesma, é sinônimo. Ela não é rigorosa, como diz o Saviani. Ela é clara. Ela não é de conjunto, ela é larga. A filosofia, ela aborda os problemas, né? Nós não podemos perder de vista isso, a filosofia parte do problema. Ela aborda os problemas de forma radical, vai à raiz do problema, não fica na superfície. Quando você assiste esse jornalismo sanguinário aí que existe, né? Põe na violência, acabar com o problema da violência, matando o bandido. Essa é a lógica que predomina nesses jornalismo aí. Isso não é um problema que você não vai à raiz do problema, porque quanto mais você matar bandido, mais vai surgir bandido. Os Estados Unidos está aí, tem pena de morte. Aqui nem tem pena de morte, mas aqui o cara diz o seguinte, o cara era trabalhador, não poderia ter morrido, a polícia não poderia ter matado. Não, mas quer dizer que o bandido pode? Não tem, não está escrito em lugar nenhum que pode. Porque não tem pena de morte no Brasil. Se o cara é bandido, ele tem que ser preso e apenado. Ele tem que dar uma pena para ele cumprir a pena. Esse é um exemplo de combater um problema que não é... O problema da violência não é um problema de matar bandido. Isso aí é uma solução superficial para o problema. O problema do bandido, ele está na questão social. Tem que resolver o problema da questão social, que não tem mais violência. Importante a gente deixar claro. Então, muitas vezes, gente, por isso que a filosofia ela é perseguida, viu? Porque ela incomoda, ela não fica onde tem todo mundo, muitas vezes está aí no senso comum, ela vai cutucar, ela vai querer saber lá no fundo qual é a solução para os nossos problemas. Outra característica dela, então, falando aí, ela é rigorosa, que a Terezinha diz, ela é clara, né? Filosofia, ela organiza o conhecimento. Quando fala que é rigorosa, ela é sistemática, ela organiza o pensamento, ela organiza
as ideias de forma clara. Você não pode dizer uma coisa para o outro entender outra coisa, senão não tem diálogo. Se você escreve coisas que são dúbias, você não está filosofando. Para filosofar, você tem que clarear. Quando eu digo tal palavra, eu tenho que saber que eu estou dizendo aquela palavra. Eu estou dizendo violência, eu tenho que saber o que é violência. Eu estou falando de violência urbana, violência rural, tem que ser clara, sistematizada, organizada. Não pode dar margem a duplo entendimento, senão na interlocução você não estabelece uma interlocução para avançar na resolução dos problemas. E a outra característica é que ela é de conjunto. Tem muita gente que gosta de chamar global. Eu não gosto porque dá um sentido de propaganda para essa Vênus pratinada aí que eu tenho pavor, horror. Né? Que isso aí é a antifilosofia, essa tal aí que eu estou me referindo. Marx ele dizia o seguinte: o conhecimento está na totalidade. Então não adianta você achar que você vai analisar uma parte do problema e essa parte do problema vai te dar a resolução completa do problema. Não. A análise filosófica, aliás, aqui eu faço um parêntese, ela é diferente da ciência, porque a ciência tem um objeto específico de conhecimento. A filosofia não tem um objeto. O objeto da filosofia, se a gente pode dizer assim, com essa visão positivista, o objeto é tudo. Alguém vai dizer assim, mas, nossa, Otávio, a conjuntura, nessa gama de conhecimento, de multiplicidade de conhecimentos que temos hoje, com a internet, né, com as diversas tecnologias, isso é impossível você conhecer tudo. O fato de ser impossível não nos impede de buscar. Nós vamos ver depois que a filosofia, para facilitar isso, ela se divide em campos de conhecimento. Mas a filosofia, a verdade está no todo. Isso é a dialética, gente. Né? Todo ele é constituído de partes. Você pode até olhar as partes e tal, mas você tem que juntar tudo isso no final. Você tem que ter uma síntese disso para você ter um conhecimento filosófico. Do contrário, você não está fazendo filosofia. Você está fazendo tudo menos filosofia. Já que nós estamos falando aqui, no cronograma aí do Felipe Araújo, não tem o conhecimento científico, que é uma forma de conhecimento, como nós falamos lá do senso comum na primeira aula. Hoje estamos falando da filosofia. O conhecimento científico é importante a gente... Ele é empírico, experimental. Veja a questão da vacina. Vamos pegar a vacina hoje. Olha, como é que vamos tomar a vacina agora? Porque ela foi testada. Deu lá, pegou um grupo de 100 pessoas, deu 50, deu um placebo, para outras 50 pessoas deu o anticorpo, aí fez um teste, viu que não deu nenhum problema, então podemos tomar a vacina, vamos tomar a vacina todos e todas e vamos sair dessa pandemia. Então isso é conhecimento científico, ele é experimental. A filosofia não é experimental. O método da ciência é o método indutivo. Então, testou numa pessoa a vacina, testou noutra, não deu problema, testou noutra, testou aqui no Brasil, testou na Inglaterra, testou em Cuba. Então, podemos generalizar? Podemos. Então, isso é um método indutivo. Eu parto do individual até chegar no coletivo. E a ciência tem um objeto particular. Eu costumo dizer, eu pego sempre o exemplo com meus alunos da medicina. Olha o que acontece na medicina. Hoje você não tem mais quase o médico generalista. Você tem o médico que é especialista no teu joelho, outro especialista no seu ouvido, outro especialista na sua boca. A ciência ela vai cada vez mais especializando. Então é isso que eu queria dizer para vocês e também chamar atenção para o outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento religioso. É diferente da filosofia. A filosofia trabalha com a razão, eu já disse. O conhecimento religioso trabalha com fé, com crença, né, com dogmas. Veja, tudo que não pode existir na filosofia é dogma. Na filosofia se discute tudo.
Vamos pegar aí o dogma da transubstanciação, lá na Eucaristia, quando pão e vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Isso você não pode querer entender isso racionalmente, discutir, duvidar disso. Não, isso é dogma de fé. Ou você aceita isso e participa da religião, ou você não aceita e vai para outra. Mas se discute de forma metódica, de forma radical e de conjunto. O conhecimento religioso tem Deus, que é uma transcendência. A filosofia está preocupada com a imanência. Disse isso no outro vídeo. Todo fenômeno natural tem uma explicação natural. Tudo que está neste mundo, na física, é o que a gente chama de imanência. O conhecimento religioso não, está na transcendência. Quais são os campos? Só para terminar, quais são os campos de investigação da filosofia? Depois a gente pode, só isso dá um vídeo, mas só para citar, todo mundo saber aí. Então tem a lógica, que eu falei aqui, lógica formal, lógica dialética, lógica matemática. Depois nós temos a metafísica, veja bem, metafísica é que estuda o ser puro. É o ser doente, vamos chamar assim. Metafísica é o que está além da física. Você vai me dizer, mas você está dizendo, acabou de dizer que não é o sobrenatural, a filosofia não estuda o sobrenatural? Então, a filosofia tem uma parte da filosofia que estuda a essência que não se encontra no ser acidentado, ser que tem propriedades específicas. Tem a teoria do conhecimento, estuda como se dá o processo de conhecimento, o sujeito que conhece o objeto conhecido. Tem a epistemologia, veja bem, a epistemologia é a parte da filosofia que estuda o conhecimento científico. Então, até o conhecimento, até a ciência, que muita gente diz que ciência não se questiona, em filosofia a ciência ela é submetida ao crivo da razão. Tem a filosofia política, que estuda o poder, a sociedade ideal. Vários filósofos escreveram obras utópicas, por exemplo. Platão escreveu a República, Aristóteles a Metafísica, e assim vai. Campanella, a Cidade do Sol. Vários filósofos estudaram a ética. Estuda ética e moral, é uma coisa muito parecida, né? Uma coisa que não dá para ser entendido, mas trata da conduta humana, valor, que age em cima de valores. Atuação, por exemplo, eu sou a favor da vida, eu não saio adquirindo arma, eu não saio espancando mendigo, eu não saio tocando fogo em índio. Então, essa é a conduta ética. Ela sempre é pautada por valores, pelo conjunto de valores da moral. A estética, o belo, o estudo do belo, da beleza em si, também tem uma parte da filosofia que estuda isso. A teodiceia, que estuda Deus, as provas racionais da existência de Deus. Teo é Deus, não é a teologia, veja bem, a teologia se ocupa do conhecimento com base na fé, né? A teologia também é estudo de Deus, mas fundamentado pela fé. E a cosmologia, que é o estudo do cosmos. Veja que cosmologia é diferente de cosmogonia. O mito falava da origem do universo através dos deuses lá. Com isso, nós encerramos mais essa parte da filosofia. No próximo vídeo, discutindo um pouco a conjuntura sociopolítica grega na época do surgimento aí dos primeiros filósofos no século VI a.C., lá na Grécia. Aproveito vocês para pedir para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que assim a gente vai estar podendo ajudar aí muitos estudantes da escola pública aí nessa disputa do Enem, que a gente está só começando esse projeto, vai ajudar muito mais o pessoal que vai prestar o ano que vem, do que esse ano já está aí a prova se avizinha, mas é um projeto que vamos tocar aqui, podemos dar a nossa contribuição.